Muito boa noite, pessoal. Estamos continuando então a transmissão da nossa celebração. Vamos agora juntos para o nosso momento de estudo da palavra. E durante essa semana, enquanto eu pensava sobre que assunto a gente poderia conversar nesse domingo à noite, me veio à mente algo muito interessante, bem relacionado ao momento que vivemos hoje como cristãos, como igreja, né? Mais ou menos relacionado sobre como a gente vê a vida decorrer em momentos de crise como esse, né? A gente olha para as pessoas e às vezes é normal a gente enxergar como muita gente tem sofrido em momentos como esses por causa de alguns excessos ou da falta de sabedoria em decisões ou até mesmo por viver a vida sem uma direção que dê norte, que mantenha o equilíbrio em um momento difícil como esse que a gente vive agora. Com essas situações, é muito normal a gente ver uma dificuldade em manter a estabilidade emocional, em lidar com os problemas que fogem da nossa alçada, que saem do controle, né? E isso acarreta em consequências muito sérias para com a vida de todos, né? Com essa situação em mente e olhando para a Bíblia durante essa semana, eu pude encontrar conforto e direção na palavra de Deus em relação a gente conseguir manter uma vida equilibrada graças a Cristo num momento como esse. E para isso a gente vai olhar um trechinho de 1 Tessalonicenses, está lá no capítulo 5, nos versos de 16 até o 22. Mas antes de a gente fazer a leitura do texto, eu acho que vale a pena a gente dar uma relembrada sobre um pouco do contexto no qual essa carta foi escrita, né? A gente já falou alguns domingos atrás, mas vale lembrar que 1 Tessalonicenses é uma carta escrita por Paulo, dirigida à igreja que ele havia plantado ali em sua viagem missionária em Tessalônica, né? Mais ou menos por volta de 50 depois de Cristo, né? Um pouquinho mais talvez. E sim, é provavelmente uma das cartas mais antigas do Novo Testamento ali, se a gente olhar por essa data, né? Tessalônica ali então era uma rota bem importante de comércio que atraía muita gente, né, para aquele lugar, para fazer negócios e trocas, enfim, né. Com isso tinha também uma colônia de judeus, né, que fazia parte ali da sociedade. Se a gente tivesse que resumir a ideia central dessa primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, a gente poderia dizer que ela fala, né, do impacto que Cristo tem na vida do fiel, do cristão. E como isso gera relacionamentos saudáveis. Primeiro com Deus, porque a partir do momento que o cristão conhece a Jesus, ele tende a ansiar pela volta de Cristo e apontar a vida para isso, né? E também com o próximo, porque a partir do momento de conhecer a Cristo e o Evangelho, o Espírito Santo começa a ter impacto e exercer influência sobre a vida do crente, né? Então, agora que a gente se localizou um pouco e contextualizou essa questão de 1 Tessalonicenses, vamos abrir as nossas Bíblias ali em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, vamos fazer a leitura dos versos de 16 a 22, para então conversar sobre algumas atitudes, né, que podem nos ajudar a ter essa vida equilibrada em Cristo, graças a Ele. Vamos fazer a leitura então. O texto diz o seguinte, versículo 16. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Vamos orar, pessoal? Senhor Jesus, somos muito gratos porque a Tua Palavra sempre vem de encontro com as nossas vidas de forma prática e te pedimos que o Senhor possa estar nos dando um coração ensinável nesse momento em que a gente vai estar se debruçando sobre a Bíblia, Senhor, e que o nosso coração possa estar sensível ao Teu falar, nos ajuda a mudar de forma que a gente sempre te agrade com as nossas vidas, Senhor. Cuida desse nosso momento como igreja, que a gente possa aprender o que o Senhor tem a nos desafiar com a Bíblia, Pai. É isso que a gente pede e agradece, em nome de Cristo. Amém. Então, pessoal, se a gente olhar
com mais calma para esse trecho que a gente viu agora, Paulo está encerrando a sua primeira carta aos Tessalonicenses e é como se ele estivesse dando alguns desafios pontuais, uma espécie de resumo do que eles deveriam levar para viver um cristianismo firme, sólido, independente de circunstâncias, nesse seu encerramento de carta, né? A primeira atitude que Paulo incentiva eles a terem para que possam manter um viver equilibrado graças a Cristo e firme no Senhor é alegrar-se sempre, né? De forma bem sucinta e direta, Paulo vai dizer: alegrem-se sempre. E quando eu vejo Paulo escrevendo isso para aqueles cristãos, para aquela galera que estava ali, eu entendo que ele não está desafiando eles a terem aquela alegria bobinha ou aquela simples felicidade aparente, mas soa como uma espécie de lembrança do alegrar-se sempre por conhecer qual o real motivo de poder alegrar-se, né? De entender que a partir do momento que se conhece a Cristo, que se entende o Evangelho, que se tem noção de quem Jesus é, temos sim motivo para alegrar-nos sempre. E isso é algo que sim pode com certeza nos ajudar a permanecer firme, a permanecer bem, independente de quais sejam as circunstâncias, né? Então, assim como os cristãos de Tessalônica, esse desafio serve para nós, no sentido de que sabemos quem Cristo é, né? Conhecemos a diferença que Jesus faz na nossa vida e principalmente o que Cristo realizou por cada um de nós. E isso já é motivo suficiente para que possamos nos alegrar diariamente, independente de qual seja a circunstância, independente de qual seja a dificuldade. Ao mantermos nosso coração no Senhor, em Jesus, a gente sim tem motivo para levantar alegre, para passar o dia feliz por entender que a nossa vida tinha um destino muito diferente do que tem hoje, e essa diferença é toda baseada em Jesus. Só que, claro, às vezes a gente acaba perdendo o foco e dessa maneira acaba vivendo de maneira desequilibrada em relação à nossa vida e esquece qual é o real motivo da nossa alegria, né? A gente às vezes se deixa corromper de certa forma e passa a basear a alegria do nosso coração em algumas outras coisas, né? E aí eu pergunto para cada um de nós: qual tem sido o motivo da nossa alegria hoje, né? O que te faz feliz? O que permite com que tu possa viver o teu dia alegre? É saber que tu conhece a Cristo, é entender que graças à mensagem do Evangelho tu pode ter uma perspectiva de vida totalmente diferente, ou não? Ou são outras coisas que certamente têm menos valor e importância do que Cristo e o Evangelho? A alegria baseada em conhecermos a Cristo e saber quem Ele é sim fator determinante para podermos viver uma vida equilibrada por Jesus num momento como esse que a gente vive tão difícil. Mas se perdemos o foco e voltarmos o nosso coração para as coisas, ou às vezes para o ter, ou às vezes para a expectativa que a gente coloca em determinado relacionamento, ou na carreira, ou nas ambições que a vida nos traz, é muito fácil ter uma alegria volátil, que não é sólida, que é circunstancial, né? Então, vale a pena sim a gente avaliar o nosso coração à luz dessa verdade, de que em Cristo temos motivo suficiente para vivermos alegre, independente de circunstâncias. E aqui fica o desafio de que se você não conhece a Cristo ainda, é tempo de conhecê-lo, é tempo de entender por que graças a Jesus a gente pode viver alegre e por que a nossa alegria assim, é baseada no Senhor Jesus. Então, se as minhas palavras te soam estranho por tu estar ouvindo de alguma forma talvez essa mensagem e não entender por que Jesus é motivo suficiente para a nossa alegria, vai atrás disso. É um bom momento para estar buscando entender por que Jesus sustenta a alegria do cristão e por que nele a gente pode ser plenamente feliz. Mas indo adiante, outra atitude que Paulo menciona no texto também de forma bem sucinta
relacionada ao como podemos manter a nossa vida equilibrada em Cristo e graças a Ele, está ali no verso 17. É o orar continuamente, né? Paulo instrui os cristãos de Tessalônica a orarem de forma contínua. E se a gente olhar a palavra ali no original, ela dá a ideia de orar sem cessar, ou de forma incansável, né? Dá a ideia de hábito, dá a ideia de não algo esporádico que acontece de vez em quando, ou em um momento de desespero, mas um comportamento que se repete, que é intenso e que continua dia após dia. Como cristãos, para um viver equilibrado, é necessário que a gente tenha sim o hábito de recorrer ao nosso Senhor, de adorar o nosso Deus em oração, de colocar a nossa vida continuamente diante dele para que possamos ter um relacionamento íntimo e cada vez mais intenso, e isso acontece por meio da oração. É fundamental que a gente saiba depender de Jesus e ao mesmo tempo se permitir ser sustentado por Ele através do hábito de orarmos, né? E aqui eu acho que fica um grande desafio para cada um de nós, porque se vocês fossem pedir em relação às atitudes que a gente está conversando nessa noite, qual talvez é a mais desafiadora para nós, eu diria que essa de orar continuamente talvez seja o nosso maior desafio em função da cultura e da realidade que a gente vive hoje. Com a sobrecarga de informações, com a rotina excessiva que a maioria de nós tem e ao mesmo tempo com a disponibilidade tão grande de entretenimento e de conforto que nos é oferecida, não soa natural tirarmos um tempo para voltar o nosso coração a Deus e entregar a nossa vida em oração diante dele. É algo que para as pessoas que não conhecem a Cristo certamente soa como um pouco absurdo até. Parar, se colocar diante de Jesus e manter um relacionamento íntimo, estreito, através de entregar o coração em oração para Ele diariamente e mais de uma vez por dia. Temos sim de entender a importância de orar para que possamos viver uma vida equilibrada em Cristo. Temos sim de que ir contra a cultura do que o mundo nos coloca e entender o quão importante é exercermos essa intimidade com Jesus através do orarmos. Não podemos nos iludir achando de que vamos sim ter um relacionamento íntimo e sério com Deus sem dedicar tempo a nos colocarmos diante dele, né? A gente não diz que é amigo de alguém sem passar tempo com essa pessoa. A gente não diz, olha, esse é meu grande amigo, e aí alguém pergunta, tá, mas quanto tempo tu conhece ele? Quanto tempo faz que tu se relaciona com ele? Quanto tempo tu passa com ele? E aí tu diz assim, uma vez por dia na hora do almoço, né? A gente senta 10 minutos e come junto, enquanto está esperando voltar a hora de trabalhar ou a rotina do dia voltar. Não, a gente sabe que para viver um relacionamento íntimo, profundo e verdadeiro, é necessário muito mais do que esses 5, 10 minutos que muitas vezes acontece de forma automática e superficial. Precisamos entender que para sermos amigos de Deus, para sermos íntimos no relacionamento com o nosso Senhor Jesus Cristo, precisamos debruçar o nosso coração e entregar diante dele em oração profunda e sincera. Cristo nos conhece plenamente. É do nosso interesse se relacionarmos com Ele de forma intensa e profunda. E como temos levado essa questão hoje em dia? Qual tem sido a realidade da nossa vida em relação à oração? O quanto a gente tem buscado, dependido e adorado o nosso Deus através do momento de oração que a gente tem diariamente. Temos sido religiosos no orar, de talvez orar sempre só nas refeições ou só antes de dormir e às vezes correr o risco de dar o amém no outro dia, ou entendemos realmente a importância da oração e do como ela é fundamental para que a nossa vida possa se manter sustentada e equilibrada pelo nosso Senhor Jesus. É necessário sim a gente se avaliar de forma sincera e entender o que precisa mudar em relação à oração na vida de cada um de nós, para que a gente possa
experimentado esse relacionamento cada vez mais profundo com Cristo. Mas indo adiante do texto, outra atitude que Paulo traz à tona e desafia a galera lá de Tessalônica é relacionada ao demonstrar gratidão. Se vocês olharem ali no verso 18, Paulo vai dizer, né? Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, o fato de que conhecemos Cristo, nossa vida é diferente graças a Ele. Podemos nos relacionar com Ele de forma íntima, através da oração. É motivo que automaticamente deveria nos conduzir a uma vida totalmente grata a Jesus, né? Porque ao pensarmos em Jesus, a gente sabe, Jesus é o Filho de Deus, o Deus vivo, que escolheu sofrer e passar por tudo que passou para que eu pudesse ser salvo e para que os meus pecados pudessem ser perdoados. O nosso comportamento natural deveria ser, quando olhamos para Cristo, quando pensamos em Jesus, a nossa vida reflete essa gratidão que temos pela obra de Cristo na cruz por cada um de nós. Obviamente, nada vai chegar ao ponto de retribuir o que Jesus fez por nós, né? Por isso que a gente chama de graça, porque não merecemos, não temos como pagar e ao mesmo tempo a gente tem graças a Cristo. Mas não é porque é graça, não é porque não merecemos, não é porque temos, que a gente vai deixar de ser grato, né? De lembrar que Deus é quem nos permite viver a vida que vivemos hoje, de que é em Cristo que podemos experimentar esse relacionamento e esse acesso íntimo que a gente tem a Deus graças a Ele hoje. Então gratidão sim, deve ser a nossa marca. A nossa vida como um todo deve apontar por quanto somos tementes e gratos ao Deus a quem servimos. E a reflexão que cabe a cada um de nós aqui é: temos expressado isso por meio das nossas vidas? A gratidão que temos diante de Deus pelo que recebemos através de Cristo? Ou isso não é evidente? Ou não paramos para pensar nisso e para demonstrar essa gratidão a Deus por termos sido resgatados, por estarmos sendo transformados? De que maneiras nosso testemunho tem experimentado e refletido essa graça na prática dos nossos dias hoje? Eu acho que sempre é importante se avaliar nesse sentido para entender o quanto estamos convergindo com a vontade de Deus através da gratidão ou não, né? Sempre é momento de mudar e podemos sim começar a ter atitudes diferentes, né? Eu lembro que quando eu era mais novo e não entendia direito o que Jesus tinha feito por mim, eu vivia o ser cristão de maneira um pouco mais silenciosa, apática, né? Porque essa gratidão não era algo prático na minha vida. Só que o tempo foi passando, eu fui ficando um pouco mais velho, e aí eu entendi realmente o que tinha sido a obra redentora de Jesus por mim. E primeiro, claro, veio um sentimento muito grande de constrangimento, porque eu tenho noção até hoje de que não mereço o que Jesus fez por mim. Mas, em contrapartida, aquilo me trouxe uma alegria, um contentamento e uma vontade de compartilhar tão grande que, do momento em que eu entendi a graça de Cristo verdadeiramente na minha vida, até hoje, eu paro para pensar se eu estou sendo grato a Deus com minha vida ou não. No sentido de que é importante eu viver uma vida que demonstra o quanto eu sei que tudo que eu tenho, tudo que eu sou e o que eu posso viver é por meio de Cristo, né? Então, vale a pena sim, constantemente a gente parar e avaliar essas questões da nossa vida para saber o quanto temos sido gratos. Assim a gente vai conseguir demonstrar uma vida cristã equilibrada diante de um mundo que é tão atordoado por um monte de coisa e ao mesmo tempo é tão egoísta
nos seus próprios interesses, nos seus próprios desejos, sair fora. E por fim, a última atitude que Paulo traz à tônica e desafia a galera lá de Tessalônica, e com certeza o desafio vale para nós também, é de certa forma encararmos com seriedade a nossa vida espiritual, para que a gente possa daí sim viver essa vida equilibrada em Cristo. Se vocês olharem no verso 19, Paulo começa com uma espécie de ordem, né? Não apaguem o espírito. Ou seja, é como se ele estivesse incentivando cada um de nós a ter cuidado com as atitudes que a gente tem, com os pensamentos que a gente tem, com as coisas que a gente faz, para que cada uma dessas vá de encontro com a vontade do Espírito Santo, vá de encontro com o obedecer a Deus, vá de encontro com o fazer a vontade de Deus na nossa vida, não o contrário. Então, quando a gente está lá e pensa que ninguém mais está vendo e vai fazer alguma coisa e sente no nosso coração que não vai agradar a Deus, ou sabe que na palavra de Deus está escrito para fazermos o contrário, como cristãos devemos ter o compromisso e a seriedade de ir de encontro com a vontade do Espírito Santo, de obedecer a Deus, de honrar a Deus com as nossas vidas. E isso acontece várias vezes por dia, né? Oportunidades que a gente tem de obedecer ou desobedecer a Deus com aquilo que a gente é. Então, para que a gente possa viver de forma equilibrada em Jesus, é necessário que a gente vá de encontro com a vontade de Deus e não apague o Espírito Santo. Seja nas mínimas coisas, desde o troco da padaria ou o passar o sinal vermelho, até os pensamentos mais íntimos, aos quais a gente às vezes pensa que está sozinho, mas Cristo tem acesso, né? Então, como um todo, a gente deve convergir e cooperar para com a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, não o contrário. E Paulo continua dizendo que a gente não pode tratar com desprezo as profecias, ou seja, temos também que viver de forma alinhada com o que Deus nos revela através da palavra. Como cristãos, a gente tem que esperar, sim, que aquilo que Deus coloca na Bíblia e demonstra que vai acontecer, né? A volta de Cristo é um grande exemplo. Não podemos viver sem o pensamento de que Jesus pode voltar a qualquer momento. E temos que tratar isso com seriedade e viver nessa perspectiva. Não ter atitude de desprezo ou achar que uma hora isso acontece, tudo bem, mas a nossa vida tem que convergir para que a profecia bíblica é verdadeira e em determinado momento ela vai acontecer e nós como cristãos temos que estar preparados para esse momento, seja ele qual for. E Paulo segue dizendo que é nosso papel também colocar à prova todas as coisas e reter o que é bom e ficar com o que é bom. Eu acho que aqui vem um desafio muito grande para nós como cristãos também, porque é aquele embate muito antigo, né? Do não pode nada ou do pode tudo, né? Às vezes a gente deixa de demonstrar Cristo ou de ser bom testemunho por cair naquele legalismo do não pode nada, não posso fazer nada e tudo mais. E em contrapartida, outras vezes a gente coloca em risco a nossa vida espiritual, o nosso andar com Cristo, por levar a vida sem diligência, sem zelo, sem cuidado, à luz da palavra de Deus. Pessoal, graças a Deus e ao cuidado maravilhoso dele, quando olhamos para a Bíblia, a gente pode ter certeza de que as questões éticas e morais elas estão plenamente resolvidas aqui, né? A gente pode olhar para as situações que a gente vive no dia a dia, buscar nas Escrituras de que maneira a gente deve agir a ponto de agradar a Deus e usar isso como filtro para saber se devemos sim fazer ou se não é nosso papel se envolver ou fazer determinada coisa. É muito claro a gente conseguir avaliar a nossa vida quando coloca a Bíblia como regra, como régua também. Mas é fato que às vezes a gente não tem o hábito de fazer isso, né? De ver ali uma situação difícil ou complicada e pensar, o que a Bíblia fala sobre esse assunto? Mas
é o que a gente deve fazer na prática. Quando está em dúvida, vamos parar um pouco, vamos olhar para as Escrituras, vamos ver o que elas falam. Ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar e deve considerar o próximo em todas as questões. Tem coisas que às vezes nos cabem, sim, que a gente pode fazer, mas que se fizermos, de alguma forma, vamos estar sendo pedra de tropeço, ou talvez não um bom testemunho. Então, nessas questões também vale a pena agir de acordo com amar o próximo. Mas se usarmos esses dois padrões, o que a palavra de Deus diz e amar o próximo em consideração das questões, a gente vai conseguir avaliar em cada questão o que devemos reter e é bom, ou o que é mal e devemos nos abster. Porque no último verso fica bem claro que Paulo diz que de toda forma de mal nós temos que nos afastar. Não adianta a gente tentar compactuar com alguma coisa que a gente sabe que é errada e não agrada a Deus. Faz parte, sim, de encarar a vida espiritual com seriedade e assim manter um viver equilibrado em Cristo e entender que aquilo não faz bem para a nossa vida com Jesus. Se é ir para um lugar que te faz pensar coisas erradas ou ter desejos que não cabem no teu coração, não vai, não compactua, foge. Né? Pode ser algo às vezes muito simples, mas que se prejudica o teu relacionamento com Deus, não deve fazer parte da tua vida. Ao mesmo tempo, a gente tem que saber que é nosso papel anunciar o reino e o evangelho. A gente tem que entender que estamos inseridos no mundo, não vivemos uma bolha e nossa vida deve servir de testemunho pessoal da obra redentora de Jesus, da graça de Cristo. Então, sim, devemos entender que algumas coisas nos cabem, que devemos fazer com o que somos como cristãos. Então, pessoal, só para a gente reforçar, né, a Bíblia sempre vai ser o nosso critério. Né? A gente sempre vai avaliar toda e qualquer questão da nossa vida à luz da Escritura e entender se nos cabe ou não nos cabe agir ou fazer determinada coisa. Que atitude a gente tem tido hoje no viver diário em relação a isso? A gente tem se voltado para as Escrituras, a gente tem valorizado a palavra de Deus, temos levado a sério as profecias, temos contribuído com a ação do Espírito Santo nas nossas vidas ou não? Vale a pena avaliar de forma sincera, porque a gente não pode achar que cristianismo se vive por osmose, né? Que é só ficar parado e tudo vai acontecer automaticamente. Não. Uma vida espiritual que é levada a sério de forma diligente, ela envolve compromisso, ela envolve ação e atitude. Só retomando então sobre o que falamos até aqui, né? Com base em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 16 ao 22, a gente conversou sobre como a gente pode manter a nossa vida, o nosso viver equilibrado em Cristo. Para que isso aconteça, a gente viu que são necessárias algumas atitudes. A primeira delas, alegrar-se sempre. Em seguida, orar sem cessar, o hábito da oração. Também é necessário que a gente demonstre gratidão a Deus com tudo que a gente é, né? Sabendo do que Cristo fez por cada um de nós. E também é necessário que cada um de nós encare com seriedade a nossa vida espiritual, a nossa responsabilidade diante de Deus em relação a manter vivo e firme o nosso relacionamento com Ele. Depois de relembrarmos isso, né, de que maneira prática esse trecho acaba impactando as nossas vidas, o nosso viver diário? Primeiro, devemos lembrar todo dia, quando levantamos a nossa cama, que como cristãos temos uma fonte inesgotável de alegria. Cristo, nosso Senhor, é nossa fonte inesgotável de alegria. Graças a Ele, tudo se fez novo, temos esperança e, independente de qual seja a circunstância, essa é a nossa realidade. Se você ainda não conhece Jesus, ainda é tempo de conhecer esse Cristo que nos transformou e nos transforma diariamente a ponto de podermos viver felizes no meio de uma pandemia. Outro impacto que esse trecho traz à tona é que não existe relacionamento íntimo e saudável com Deus
sem que haja a prática da oração. A gente tem que investir tempo orando para que possamos ter um viver sustentado e equilibrado por Cristo. Isso deve ser um hábito, isso deve ser um desejo do nosso coração. Inclinar tudo o que somos diante de Deus e usufruir do privilégio que é nos colocar diante dele em oração. Devemos também ser gratos a Cristo, com tudo o que somos. Essa deve ser a marca do nosso testemunho pessoal em qualquer lugar que nós andarmos, né? O demonstrar como a gente é feliz, contente, grato e ciente de que podemos experimentar uma vida diferente graças a Cristo. É nossa responsabilidade também vivemos de maneira agradável ao Espírito Santo. É parte do nosso compromisso como cristãos encararmos com seriedade a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus, investindo tempo nisso, buscando conhecer mais da palavra, entendendo o que a Bíblia diz acerca de cada situação que a gente vive, para que possamos viver de maneira condizente com ela. Tudo que faz parte da nossa vida tem que ser filtrado dessa forma. E como filhos de Deus, é nosso papel, é nosso dever, não compactuar com o mal e com o pecado. A gente deve sempre olhar para o nosso coração, olhar para a nossa vida e entender que não devemos desagradar a Deus com aquilo que a gente faz, que não devemos ter parte com aquilo que não agrada a Deus, no sentido de permitir que aquilo domine o nosso coração ou tenha influência sobre aquilo que a gente é. Um desafio prático, então, depois de a gente olhar para todas essas atitudes que podem nos ajudar a viver uma vida equilibrada graças a Cristo, é que nessa semana a gente invista um tempo organizando a nossa rotina, no sentido de que ela colabore para o nosso relacionamento com Deus. Então, pega a tua agenda, ou o teu computador, ou o teu celular, aquilo que tu usa, enfim, para organizar os teus horários durante a semana, e determina ali alguns momentos para que tu possa estar tendo tempo de intimidade com Deus no sentido de ler a palavra, no sentido de se colocar diante de Deus e orar, de separar um tempo para ficar sozinho, quietinho, ouvindo o que o Espírito Santo tem a falar ao teu coração e busca levar e encarar essa rotina com seriedade. Não só nessa semana, no próximo mês, mas pelo resto da tua vida. Porque é graças a Cristo que a gente pode viver uma vida totalmente centrada nele, dependente dele, a ponto de ser feliz e contente do jeito que a gente pode ser, ou que a gente é por meio de Jesus. Então, investe um tempo nesse desafio, tenta organizar os teus horários, a tua semana, para que isso possa acontecer de forma prática e verdadeira na tua vida. Certo, pessoal? Vamos orar? Senhor Deus, somos muito gratos porque a Tua Palavra interage de forma muito prática com o nosso coração. Ao olharmos para trechos como esse que a gente viu hoje, fica nítido como temos muitas oportunidades de experimentar um relacionamento íntimo contigo e de viver uma vida que é plenamente sustentada por Ti, Pai. Nos ajuda a filtrar conforme a Tua vontade, Senhor. A filtrar com base na Tua Palavra e nos dá a perseverança necessária para criarmos bons hábitos que nos aproximam de Ti e que voltam o nosso coração para Ti cada vez mais, Senhor. Porque a gente sabe que precisamos de Ti, que sem Ti a nossa vida não tem valor algum, Senhor. Então, nos ajuda a ter a sabedoria suficiente que vem de Ti, Senhor, para entender o que deve ser feito, o que deve mudar na nossa vida, para que possamos, sim, manter tudo o que somos equilibrado em Ti, sustentado por Ti, Pai. Cuida de cada um de nós e dos desafios que a gente vai ter pela frente essa semana, Pai, e nos dá coragem para abandonar o que for necessário ou para mudar o que precisa ser mudado, Senhor. É isso que a gente pede e agradece, em nome de Cristo, Pai. Amém. Pessoal,
Ainda não temos nosso café presencial, mas certamente cada um tem seu cafezinho aí em casa. Que a gente possa usufruir desse tempo que nos resta aí nessa noite como igreja no chat, talvez, ou até mesmo trocando algumas mensagens e conversando em seguida. Uma boa semana a todos, que Deus nos abençoe.